Vamos começar? Hoje nós iremos ler na Bíblia A Rocha, da editora Candeia, e nós iremos ler hoje de 2 Reis, capítulo 18 e o capítulo 19. 2 Reis, capítulo 18, o reinado de Ezequias, rei de Judá. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, ele derrotou os filisteus, até Gaza e o seu território. No 4º ano do reinado do rei Ezequias, o 7º ano do reinado de Osias, filho de Alá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Assíria, marchou contra Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, a cidade foi conquistada no 6º ano do reinado de Ezequias, o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou os israelitas para a Assíria e os estabeleceu em Alá, em Gozã, do rio Abor e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Contudo, o que Moisés, o servo do Senhor, tinha Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a aliança, tudo que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. Não o ouviram nem lhe obedeceram. No 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria em Laquis: cometi um erro, para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Assíria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1.500 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nesta ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e as batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Assíria. A ameaça de Senaqueribe a Jerusalém. De Laquis, o rei da Assíria enviou ao rei Ezequias em Jerusalém seu general, seu oficial principal e seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na entrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias,
o secretário Zebná e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. O comandante do templo lhes disse: digam isto a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria. Em que vocês baseiam a sua confiança? Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderiam militar. Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito? Aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia? Assim, o faraó, rei do Egito, retribui a quem confia nele. Mas, se vocês me disserem, estamos confiando no Senhor, o nosso Deus, não é ele aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu? Dizendo a Judá e Jerusalém: vocês devem adorar diante desse altar em Jerusalém. Aceite, pois, agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificativo guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavalheiros? Além disso, será que vim atacar e destruir este local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra este país e o destruísse. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, Zebná e Joá, disseram ao comandante do campo: por favor, fala com teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. O comandante, porém, respondeu: será que o meu senhor enviou-me para dizer estas coisas somente para o seu senhor e para você, e não para os que estão sentados no muro, que, como vocês, terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los de minha mão. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Façam pazes comigo e renovem-se. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra igual à de vocês, terra de cereais, de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de olivas e de mel. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo, quando diz: o Senhor os livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, de Evá e de Ivã? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses destas nações conseguiu livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhes respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilcas, o secretário Zebná e o arquivista real, Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante do campo tinha dito. Segundo Reis, capítulo 19.
a predição da libertação de Jerusalém. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto e entrou no templo do Senhor. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Zebiná e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz filhos, mas não tem forças para fazê-los nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o senhor dele, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplico a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhes disse: diga ao seu senhor que assim diz o Senhor: não tenhas medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar decisões, eu farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Síria havia partido de Laquis, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope, do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você haveria de livrar-se? Acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livrarão? Os deuses de Gozã, Arã, Rezefe e do povo de Éden que estava em Telazar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpate, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ená e de Ivá? A oração de Ezequias. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-a perante o altar. Ezequias orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, que reinas em teu trono entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas as nações de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeiras e pedras moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. A profecia de Isaías sobre a queda de Senaqueribe. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, o rei da Síria.
Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem, a filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zomba e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, ele insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros e declarou: com carros sem conta subi ao ponto mais alto, ao ponto mais elevado e às inacessíveis alturas do Líbano. Derrubei os mais altos cedros, os seus melhores pinheiros. Entrei em suas regiões mais montanhosas e nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com as solas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Você não percebe que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade, planejei o que agora faço acontecer, que você deixaria cidades fortificadas em ruínas. Seus habitantes sem forças desmaiam-se envergonhados. São como pastagens, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado, queimadas antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está, sei quando você sai e quando retorna, e como você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfureceu, e seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Por isso porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. A você, Ezequias, darei um sinal. Neste ano vocês comerão do que crescer por si, e no próximo o que daquilo brotar. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam o seu fruto. Mas uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá, lançará raízes na terra e se encherão de frutos os seus ramos. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não invadirá esta cidade, nem disparar contra ela uma só flecha. Não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava completo de cadáveres. Então, Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Zarefer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. Amém? Continuaremos a leitura no próximo vídeo.